E o Cai na Roda está de volta. Hoje a nossa convidada especial é Cristiane Alves. Cris é mulher preta, mãe, irmã, esposa e filha, nessa ordem e colocada por ela. Ela é geógrafa, professora de geografia e gestora ambiental. É especialista em educação especial na área de altas habilidades, superdotação, e é feminista. Ela está colaborando com o GGN, com artigos, desde 2018. O motivo da gente trazer Cris aqui hoje são muitos, os motivos são muitos. Mas o principal, que é o lançamento do primeiro livro da Cris, Nossas Vidas Pretas, que ela assina como Cristiane Macedo. Cris, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda, o programa das mulheres do GGN. Você vai conversar com Tatiane Correia, Ana Gabriela de Salles, Duda Cambraia, Patrícia Faerma e eu, Lourdes Nassif. Hoje temos a casa cheia. Eu vou começar fazendo as perguntas e daí a prosa vai rolando. Tá certo, Lu. Prazer, meninas. Cris, esse lançamento do seu livro traz uma situação muito interessante que a gente vê hoje acontecendo. O ativismo de redes sociais anda descobrindo novos talentos, pessoas que se colocaram nas redes sociais e que se descobriram de muitas formas. Ou seja, ativista você sempre foi, mas você se via escritora? Não, eu acho até interessante, assim, até agradeço por essa pergunta, porque às vezes, quando as pessoas falam assim, a Cris, escritora, tal, eu meio que me assusto, porque eu não criei esse rótulo para mim, sabe? Então, eu me surpreendo, às vezes, quando me colocam nessa caixinha, né, nessa gavetinha, porque eu só escrevo, Lu, eu só desabafo. E aí, no fim, as pessoas achavam que valia a pena ler. Então, eu não sei se eu me sinto tranquila de falar assim, sou escritora. Mas conta um pouquinho para a gente. Eu estou colocando uma nova pergunta, meninas, que é para a gente descortinar esse livro. Eu sei do que se trata o livro, mas eu gostaria que você falasse o que é este primeiro livro, o que ele significa para você, Cris, você, ser vivente, pessoa, lutadora. Então, Lu, esse primeiro livro, ele conta a vida, né? Ele não conta a minha vida, ele conta a vida na qual eu me insiro, né? Na qual eu acabei sendo produzida. E as minhas observações, né? As minhas vivências. E ele aparece para mim como uma forma de eu uso esse termo, eu espero que não assuste, né? Mas é como se eu pudesse exorcizar assim sofrimentos e angústias e trazer de volta também coisas que são boas, porque embora tenha todo como eu posso dizer, uma escrita de sofrimento, né? Toda uma descrição de vivências difíceis, a gente não vive só sofrimento, a gente tem alegrias nessas coisas todas, porque esses dias eu estava vendo uma pessoa dizer assim, olha, quando eu era muito pobre, a gente ria muito de tudo, eu ria, porque se a gente não ria, né, nossa, a gente vai rir do quê, né, quando a gente é pobre? Então é isso, a gente também tinha momentos felizes, a gente também tinha, mas o livro em si aparece para mim como uma forma terapêutica mesmo, sabe, de reencontro e também de desconstrução de coisas ruins. E aí ele
ele foi sendo tecido, assim, aos pouquinhos, né, com a ajuda de todas as pessoas que me escutaram, né, que me leram, que ler é uma escuta, né? Então, todas as pessoas que participaram comigo, então, todos os meus amigos no Facebook, que são meus reais amigos, são parte dele, né? Eu falo sempre que escrita é uma construção coletiva, né? Como todas as coisas que a gente faz a partir do momento que a gente nasce, né? A gente não faz nada. E, e esse livro não é meu, esse livro é nosso, são de todas as pessoas que, eu, que, eu, que eu adoro, que eu convivo, e que, no final das contas, a vivência das pessoas no Facebook também me deu bagagem para poder falar da minha. Então é isso, uma construção coletiva. Cris, eu gostaria que você falasse como as redes sociais ajudaram você na sua relação com o ativismo social. Então, foi uma coisa muito espontânea, assim, porque durante um bom tempo eu tive depressão, fiquei muito mal, e assim, eu tava numa vibe assim de ódios, sabe, de querer me distanciar das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei nas redes sociais, eu precisei lidar com gente, né? Lidar com pessoas, lidar com sofrimentos, lidar com os meus também. E aí você percebe, né? Mesmo estando distante, através dessa janela que são as redes sociais, né? Que são as mídias digitais, que é esse espaço virtual, que, que as vidas e os sofrimentos, eles não estão tão distantes, sabe? Se tangenciam, a gente às vezes se perde um pouco com essa coisa do autossofrimento, né? De achar que a gente é único, que a gente tá sozinho naquela situação de sofrimento absoluto, né? E a gente percebe que existem outras pessoas e que essas pessoas também precisam de você, né? Então, eu acho que essa coisa de luta e de engajamento tem muito a ver com a personalidade mesmo, né? Com o fato de que a gente nasce de esquerda e que a gente não se aguenta, né, no individualismo, a gente não se aguenta em se fechar no próprio ego, assim. Então, eu fui observando e fui lendo, e essas leituras me levaram a crer que não dá para não lutar junto, né? Se a gente não fala nada, a gente é conivente com a situação ruim que se encontra. Então, eu precisei me reaprender. Isso foi ótimo, foi terapêutico também, né? Foi maravilhoso, no sentido de que me deu a oportunidade para eu ser um ser humano melhor, e eu posso colaborar para melhorar outros e outras situações, maravilha. Tamo junto. Cris, eu queria entender, assim, porque quando a gente vê, por exemplo, um homem defendendo os direitos das mulheres, né, a luta feminista, por exemplo, a gente até agradece, né, a gente fica feliz com a empatia, mas ele nunca vai poder falar pelas dificuldades, porque ele não vive esse cenário, né, ele não vive essa situação. Então, eu, na posição de mulher branca, eu posso até estudar, né, eu posso até ter empatia com a dor da mulher preta, pelo racismo cotidiano, né, pelo racismo normalizado, enraizado, mas eu não estou no seu lugar para dizer o que você vive, o que você sente. Então, a minha pergunta é justamente essa, é sobre esse lugar de fala, né, homens defendendo o feminismo, brancos lutando contra o racismo. Até que ponto você acha que isso colabora ou pode até representar mais um tipo de dominação
sobre a voz destes grupos. E aí, diante dessa pergunta, eu também já aproveito para perguntar como que nós, brancos, podemos colaborar contra o racismo. Então, eu acho bacana e tenho observado, assim, o caminho que os meus amigos têm feito com relação à luta antirracista, né? As minhas amigas compreendendo todos os dias o feminismo, porque é um passo por dia, né? E estou tentando me enquadrar, eu me perco. Espera lá, deixa eu fixar ele aqui, porque senão eu fico perdidinha comigo mesmo. E acho que é caminhada mesmo, né? É um tecido que a gente vai fazendo os pontinhos um dia, sabe, um por dia, um por vez, né? E com relação ao fato de lugar de fala, né, que as pessoas criticam, porque acham, inclusive, que nós não damos o direito das pessoas atuarem, né, que a gente está querendo tirar o direito das pessoas lutarem conosco, aquela coisa toda. Que é uma interpretação muito, muito errônea, muito equivocada, porque o que a gente está dizendo só a gente quer te dar o lugar da escuta, a gente quer te dar o lugar da alteridade, né? A gente quer compartilhar com você a luta, mas eu preciso que você pare e me escute, não me interrompa, né? Não interrompa o que eu preciso falar, porque nós já ficamos por séculos interrompidos, né? E também nós não estamos pedindo para você que você nos salve, né? A gente é capaz, a gente tem feito isso, né? Então, nos dê o direito, né? O direito de fala é isso, nos dê o lugar de fala, né? Nos dê o direito de assumir que nós somos protagonistas da nossa luta, né? Porque o que nós temos as histórias contadas, onde nós não aparecemos nas histórias contadas, nós só aparecemos como os prejudicados, os açoitados, os invadidos, os violentados, né? Mas e a luta? Né? A nossa luta ela é cancelada. A nossa luta não aparece. Aparece lá que a abolição da escravatura foi porque uma mulher muito boazinha, branca, em um momento de sublime bondade, assinou uma lei que liberou os negros, e aí todo mundo foi feliz para sempre, né? Aí cancela toda a luta dos negros que fizeram por onde, né? Todo esse processo conflituoso que foi, né? Todo esse processo de pessoas que estavam realmente sendo açoitadas porque estavam lutando e falando, não, isso não é minha vida, né? Então, onde aparece isso? Para quem aparece? Para o meu filho não aparece, né? Então, parece sempre que nós somos os que aguardam, né? Aqueles que precisam ser salvos, aqueles que precisam da ajuda de todo mundo. E é assim, inclusive, que se fala das ações afirmativas, como se elas fossem salvação de um Messias, né? Pela causa daqueles que não podem, que não conseguem nada sozinhos. E as ações afirmativas, elas são mesmo importantes, são necessárias, são eu não posso falar que ações afirmativas em si sejam a solução de todos os problemas, mas elas fazem parte de uma compensação, né? E aqui no Brasil é muito pouco, inclusive, né? Essa compensação em relação a tudo que nos tiraram e continuam nos tirando, né? Todos os dias, inclusive vidas, né? Então, é isso. Como vocês, brancos, né, e brancas, podem nos ajudar, né, como seres humanos, só, né, entendendo que é isso, somos seres humanos, mas somos seres humanos extremamente ignorados, extremamente cancelados. Então, não nos cancelem, não nos ignorem, e vejam o que nós estamos dizendo,
tentem compreender, né? Usem humanidade. A humanidade é isso, é o que nos coloca na mesma caixinha também, na mesma gavetinha. E homens falando de feminismo, necessário, né? Não se constrói nada, só um fala e o outro só escuta, né? Que nem criança. Um fala, o outro só escuta. A gente constrói tudo na base do debate, né? Na base do conflito, na base de como a gente lida com o conflito, naquilo que surge como resultado, né, das interações. Agora, a diferença é quando quero assumir o que eu posso dizer, o que eu posso falar, o que eu posso sentir. Não é bem assim. Como assim não é bem assim? Né? Como assim não é bem assim? Então, é isso. E é algo que, por exemplo, na luta contra o machismo, né, contra essa coisa absurda que é o patriarcado, de tão estrutural que o homem não percebe. Né? Ele não percebe que ele está te interrompendo, ele não percebe que ele está tentando falar por você e que muitas vezes não percebe. Essa é a normalidade. Né? Essa é a normalidade. É como, por exemplo, você não diz assim, olha, quantas pessoas brancas nessa sala, né? Você diz quantas pessoas, né? Cheio de gente aqui, né? Porque na normalidade a qual você se enxerga, você pertence, né? Esse é o mundo, né? É o que eu digo, por exemplo. Até tem um artigo no GGN que eu uso isso. Eu digo, se fosse em Atlanta, uma mulher seria só uma pessoa, né? Assim como um negro fazendo turismo na África, ele é só um negro, pelo menos é o que ele se sente, né? Não digo que seja o que as outras pessoas percebam. Engraçado que uma vez umas pessoas vieram nos visitar de Angola, uns amigos, aí ele dizia assim, nossa, vocês são muito brancos aqui. E eu entendi assim, nossa, o Brasil tem muita gente branca, né? É verdade, tem muita gente branca no Brasil, né? Em comparação com Angola, né? Com o continente africano de maneira geral. Aí ele falou assim, não, estou falando deles, estou falando de vocês aqui, vocês são muito brancos. E já aconteceu, inclusive, de eu ser... achei muito engraçado, porque o rapaz começou a brigar comigo por um assunto outro, porque ele me achava o que eles chamam de mulata lá. Ele me achava muito branca para estar falando com ele, né? Ele tem um certo preconceito. Então, é isso. Talvez a leitura que se faça de fora seja outra, mas uma pessoa negra dentro de um continente repleto de outras pessoas negras é só uma pessoa. E é o que a gente quer em todo lugar, ser pessoa, né? Sem que nos aponte por esse ou por aquele, por aquela característica, só ser gente. O lugar de escuta é importante. Cris, muito obrigada, primeiro, e a gente está falando sobre racismo, e desde acho que no ano passado, levantou, né, no mundo inteiro, essa onda de protestos e lutas antirracistas. Começou com o caso do George Floyd, e aí aqui no Brasil teve vários casos, aí teve o caso do Alberto, do Carrefour, então foram uma onda de protestos. E aí você lança o seu livro agora. Você acha que esse levante, né, dessas lutas te influenciaram a lançar o livro? Ou é só mais uma coincidência? Então, o lançamento em si foi algo que como eu posso dizer, é alguma coisa que não me pertence nessa coisa do domínio, sabe? Eu não imaginava que ia ser tão rápido, né? Mas a escrita, se houve influência, né, desses movimentos,
eu falo para você, né? Escrita é um processo coletivo e intrincado, né? Eu não posso dizer que não teve nenhuma influência, mas eu não me vejo escrevendo por conta disso. Eu me vejo escrevendo e sinto muito isso, né? É como se eu tivesse como se a escrita se apropriasse mesmo, sabe? Fosse uma necessidade e que ela precisasse falar, né? Que essas vozes precisassem é, é, sair através daquilo que eu escrevo. Então, eu não sei se foi uma influência direta, eu não percebi isso. O que eu percebo, sim, é uma revolta absoluta, e acho que essa revolta absoluta me inspira, é sobre o olhar do negro, né? Então, o brasileiro olha o negro estadunidense de maneira completamente diferente do que ele olha o negro brasileiro, né? Na verdade, ele só enxerga o negro estadunidense. No nosso caso aqui, quando o brasileiro, em situação absolutamente similar, passa por questões óbvias de racismo, as pessoas fingem que não veem, né? As pessoas ignoram. Então, essas condições me fazem escrever, né? Todas as vezes que aparecem essas situações extremas, né? Bala perdida ou qualquer coisa e é absolutamente ignorado, né? Esse genocídio do povo preto todos os dias, passado assim como se não fosse nada. Essas coisas me influenciam. O Floyd, o movimento, eu acho importante, eu acho necessário, né? Não sou a pessoa que diz que o identitarismo vai resolver todas as coisas. Eu acho que eu acho que é um caminho, é um é uma trajetória, né? E através dessa trajetória, quando a gente se apropria da nossa condição enquanto preto, enquanto ser humano, enquanto capaz, enquanto incrível, enquanto bonito, porque essa beleza também nos foi negada por muito tempo, né? Então, se olhar, se ver como alguém importante, se ver, escutar a própria voz, escutar o timbre de voz, escutar o próprio nome, assumir para si mesmo quem se é um caminho necessário, né? Diferente do que as pessoas dizem assim, não, o identitarismo acabou com a esquerda, né? Ou foi o que diminuiu aí o engajamento com relação às lutas de maneira geral, né, contra o capitalismo. Eu não vejo assim. Eu vejo que durante muito tempo a gente não tinha identidade. E foi através disso, dessa parada para falar, gente, quem que nós somos? Nós somos essas pessoas, nós somos esse povo que não tem voz, nós somos esse povo que as pessoas ignoram na rua ou apontam só para rir, né, para diminuir, para nos colocar nos piores lugares, né, nas piores cadeiras, no fundo da plateia. Então, é isso. Eu não vejo o movimento antirracista norte-americano, né, estadunidense, como uma influência direta para mim, mas também não deixa de ser, né? Eu acho que tudo que acontece todos os dias, em todos os lugares no mundo, seja contra brancos, contra negros, ou contra judeus, ou contra muçulmanos, todas essas coisas me incomodam, porque todas essas coisas são racismo, né? Eu não consigo conceber discriminação de lugar nenhum que seja como não racista, né? Eu queria que as pessoas entendessem que o negro ele não precisa se apropriar do racismo, né? Como sofrimento exclusivo, né? Como, por exemplo, eu vejo
amigos judeus. Eu já tentei escrever algumas vezes, usando alguns exemplos, por exemplo, de Auschwitz, né? Fazendo uma metáfora assim, e os amigos judeus aparecem e se chateiam muito, falam, não, isso é ofensivo e tal. Algumas vezes eu tirei, né? Todas as vezes eu tirei, porque percebo que mexe com algum lugar ali de grande sofrimento, né? Mas o que eu quero dizer com isso é, às vezes, a gente se apropria, né? Se apropria dessa coisa do Holocausto, se apropria dessa coisa do... E o Holocausto não foi só nazista. E Auschwitz, ela foi terrível, foi aquele momento, aquele lugar, aquela história foi terrível para os judeus. Foi, mas não só para os judeus. Não foram só os judeus que sofreram ali. Então, é isso. Eu acho que a luta é antirracista. E antirracista não é de branco contra preto. É de um humano contra outro humano que acha que a humanidade no outro é menor do que na dele. É isso. Cris, nesse nosso papo, eu fiquei curiosa para saber onde que está a Cris, gestora ambiental. Mês que vem, quando o livro lançar, a gente encontra essas discussões socioambientais também no livro, ou você deixou de fora dessa vez? Não tem uma pauta lá antiambiental, desculpa. Não tem uma pauta ambiental. Fala de ambiente, né? Porque o ser humano vive nele. Né? E nós vivíamos em um contexto, né? Um contexto ambiental. Então, ali vai ter algumas descrições, assim, com relação ao ambiente, né? que nos dava significância. O Milton Santos fala uma coisa que eu acho brilhante, né? Aliás, ele fala tudo brilhante. Mas tem uma frase dele que eu acho que é muito, muito significante para mim enquanto geógrafo, que é assim, o homem segrega o espaço, mas o espaço segrega o homem, né? Ele segrega, mas ele é segregado. Então, a partir do momento que se cria os guetos eles também dão uma resposta. Né? A partir do momento que se cria o Alphaville, né, que você segrega aquele espaço, você fica restringido ali, você se responde, né? Você se enxerga a partir daquele espaço. Não sei se eu estou sendo claro, mas o espaço ele não é só o que é do seu corpo para fora, sabe? Existe todo uma troca, né, de informações assim com o meio, né, com o ambiente e com o ser humano. Por isso que eu sempre que eu pude escrever aí sobre que eu acho que a geografia e a psicanálise tem muito a ver. Né? Então, é isso, claro, vai ter ambiente lá, vai ter alguns traços psicanalíticos lá, sem, claro, me pautar na questão dessa ciência, mas ou da geografia em si, né? Ele não é um livro sobre ciência, ele é um livro sobre pessoas, né? E a partir do momento que se lê as pessoas, né, que se lê as vivências, é que se cria aí, em cada um engajamento, sabe? Eu vejo isso. As pessoas leem e elas falam assim, nossa, Cris, que absurdo, né? Que absurdo que esse mundo seja desse jeito. Eu não acredito que as pessoas façam isso. Que pena que tiveram que passar por isso, essas pessoas. Então, ele não é um livro que fala assim, o movimento antirracista, ou, sabe? Ele não é um livro que fale sobre racismo. Ele é um livro que fala sobre pessoas dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto social.
socioeconômico. E a partir daí, cabe a cada um fazer suas leituras antirracistas, suas leituras anticapitalistas, suas leituras antimachistas. Elas estão lá. Cris, o segundo livro já está pronto. Ele vai para o forno logo mais. Esse segundo livro chama Vidas Marias. Este livro traz esse lado feminista da autora. Ele aponta para o feminismo, ele aponta para a luta, ou ele é um descritivo das tantas mazelas que essas Marias passaram? Pois é. É um livro também sobre pessoas, sobre a vida, né? Que são várias Marias, são muitas Marias, e tem algumas que não são Marias, mas são, né? Porque eu digo que a vida é Maria, a vida é isso. Eu acho que Maria é essa coisa do comum, né? Da vida, né? De respirar, de mastigar, isso se Maria, sabe? É ser humano e humana, né? Ser mulher. Eu acho que ser mulher é ser Maria, sabe? E cada uma delas tem uma característica. Então, eu tenho mulheres que são extremamente submissas, eu tenho uma Maria que não consegue protestar. O protesto dela foi tomar veneno na primeira semana de casada, sabe? Vestida de noiva, sim. Ela apanhava do marido e, de repente, pá. Hoje ele vai chegar aqui e vai encontrar o que ele está querendo. Então, sabe, parece assim uma desistência, né? Uma covardia, mas ela fez um protesto, ela deixou claro uma característica dele que ela não podia falar na época que ela vivia, né? Década de 50, década de 60. Ela não podia reclamar do marido. Marido é assim mesmo, as pessoas diziam. Você precisa fazer o melhor, você precisa melhorar, né? Então, ela fez um protesto. Isso é ser feminista? Como é ser feminista em 1950? Como é lutar, né? Como é protestar? E ela não tem esse livro ele não tem uma preocupação com o tempo, assim, com uma linha de tempo, né? Um traço linear, assim. Ele vai e volta, ele fala de pessoas, né? Então, as pessoas nascem o tempo todo e vivem o tempo todo, independente da data, assim, do momento histórico. Mas ele fala de mulheres, e mulheres completamente diferentes. Então, como é o olhar que se tem dessas mulheres, né? Uma pessoa uma vez falou assim, essa fulana não me representa, essa Maria aí não me representa nem um pouco. Não. E eu falei, bom, que bom, né? Ela deu mexeu com aquela pessoa. Eu acho que é isso que é importante, né? Ela estava conversando com a pessoa. Se ela não tivesse conversado, ela não estaria falando, ela não me representa, ela não tinha essa intenção. Ela morreu em 1950, né? Mas ela estava conversando com a Maria, que é a mulher que a outra leitora estava dizendo, né? Putz, se fosse eu, como eu responderia, o que eu faria, como seria se eu fosse aquela mulher, né? Então, isso é feminismo, é você pensar a sua condição feminina, a sua condição humana enquanto mulher, né? O que você faria, ou por que aquilo não está certo, né? Por que a gente deveria fazer diferente? O que aquela condição não pode voltar, não pode regressar? Ou o que aquela mulher preta estava fazendo ali, né? Que ela poderia ter feito diferente? Mas se eu fosse preta, como eu responderia? O que eu faria, né? Da minha condição enquanto mulher branca, como eu me vejo na mesma condição ali? Eu não sei a dor real, mas eu, enquanto mulher,
né? Então, isso é pensar, isso é feminismo. Então, ele não tem essa preocupação de dizer assim, olha, gente, vamos lá, vamos fazer umas bandeirinhas aqui, vamos para a luta, né? Vamos derrubar o patriarcado porque tem que pegar na chincha, né? Mas ele traz a reflexão, né? São são vivências, são formas de lidar com esse sistema, cada uma diferente, cada uma vai dar uma desequilibrada, assim. Eu acho que é por isso que é bonito, eu acho que é por isso que elas valem a pena ser lidas. Cristiane, ouvindo você falar, eu lembrei daquela música Triste, Louco ou Má. Não sei se você já ouviu, dá uma buscadinha depois, é muito bonita. E eu queria aproveitar o momento para dizer que, em meio a uma sociedade tão punitivista, tão pré-julgadora, é muito lindo ver, assim, ver a humanidade que você inspira. Então, obrigada aí pela participação. Muito obrigada, gente. A Tati, acho que estava antes de mim. Tati, você quer perguntar antes ou eu emendo na minha pergunta? Tá. Lendo os artigos que você publicou no GGN, eu recuperei um de dezembro, que o título é O Dia que Meus Amigos de Esquerda Me Colocaram em um Meme Racista. E aí você analisa uma manchete da Folha, publicada naquela época, que dizia, o título da Folha é Década colocou os negros na faculdade, e não, entre parênteses, só para fazer faxina. E aí você explicitou o que os seus colegas de esquerda, amigos de esquerda, o que incomodou seus amigos de esquerda não foi toda a frase, mas principalmente a palavra década, né? Porque os amigos, as pessoas de esquerda falaram, ué, não é a década que colocou os negros na faculdade, foram os governos do PT, né? E aí você mostra como é normalizado esse papel que é visto pelos brancos, de que os negros são passivos da história, né? Não pessoas ativas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E como que esse racismo está presente na escrita, nos jornais, nas manchetes, de forma tão normalizada. Então, essa normalização, né, essa estrutura, mas nesse caso eu acho que não foi muito não pensado, sabe? Eu acho, de um tempo para cá, eu tenho percebido que algumas coisas passam porque realmente faz parte da estrutura e as pessoas não enxergam mesmo, né? Não enxergam ali a questão do só para fazer faxina, né? Passa de boa, porque de fato as pessoas enxergam mesmo as pessoas negras dentro da universidade no espaço da faxina. É o espaço esperado. Mas o racismo maior, para mim, está, de fato, nessa condição da passividade, de novo nos colocando como pessoas que não fazem nada, né? Precisa sempre ter um branco salvador, né? Acho bacana, toda vez que eu abro para ver os textos que eu já escrevi, né? De vez em quando eu vejo os comentários e às vezes eu acho engraçado. Tinha gente que tem um comentário lá que diz assim, então, o que é? Tinha que ter deixado sem fazer nada, tinha que não ter feito as medidas. Esqueci a palavra, gente, juro. Ai, né? Não tinha que ter ajudado, auxiliado, né? Essas medidas não tinham que ter sido implementadas. Não era isso, o texto não fala isso. O texto não fala isso em momento algum, né? O texto não nega, né, a participação do PT aí na implementação das medidas afirmativas, nada disso. O texto não discute isso. O texto discute, sim, a questão de nos colocar na condição da passividade, né? Colocou os negros lá. Não, é isso que eu questiono, por exemplo, quando as pessoas falam de cotas. Porque eu vejo muito isso, vocês também devem ver isso o tempo todo. Fulano de tal
rapaz, né? Porque geralmente negro não tem nome. Então, rapaz estudou sozinho, sem energia elétrica, e passou no primeiro lugar na federal através do sistema de cotas. Ou né, fulana entrou na universidade através do sistema de cotas e foi a primeira da família que conseguiu o feito de entrar na universidade. Veja, não tem nada, não tem problema nenhum de dizer que aquela foi a primeira da família, né? Nem de mostrar que o sistema de cotas ele proporciona isso, essa mudança, né? essa transformação, né? Porque, veja, quantos para trás não conseguiram entrar? Conseguiram entrar porque tiveram as medidas afirmativas aí. Mas não é esse o enfoque, né? É como se as cotas fossem propriedade dos negros. Alguém deu, né? Então, basta você nascer negro, inclusive tem muitos memes assim, né? Basta você ser preto, você já passou na universidade, né? Tem aquelas coisas, aqueles blackfaces, né? Que agora eu entro na universidade, né? Bastou pintar de preto. Então, que é essa visão deturpada, completamente fora da casinha, né? As pessoas precisam prestar vestibular, as pessoas prestam vestibular, as pessoas precisam frequentar, né? Não foi fulano fez medicina porque alguém deu cota para ele, né? E outra, num sistema de cotas, que é o que eu vejo muito escrito, né? Cota para negros. É um sistema de cotas, quer dizer, nós temos cotas, mas vocês também têm. Os índios também têm. Então, não é um sistema de cotas para negros. É um sistema de cotas. Né? Então, os brancos têm cotas. Inclusive, tem mais cotas do que nós. Né? E por que ninguém fala que, olha, o fulano de tal, porque aí tem nome, né? Branco tem nome. Fulano de tal passou em medicina no sistema de cotas. Porque se é cota, se é 40% para negros e 60% para brancos, né? Ou 60% para brancos e 40% para não negros, para não brancos, melhor, desculpa. Se é assim, não é? Então, fulano que passou em medicina, na USP, ele passou no sistema de cotas. Mas ninguém diz, né? Só fala quando é para negros, como se fosse alguma coisa assim, um benefício, né? Doado para essa classe tão despossuída de capacidade. Então, esse discurso que cria nas pessoas, inclusive negras, essa sensação caridade, de racista, né? É apontado como caridade, né? Por quê? A gente tem as mesmas idades, né, cognitivas, então o que nos impede? Por que estão dando isso para nós, né? Mas não estão dando isso para nós. Inclusive, nós temos a menor, né, em relação aos brancos, nós temos uma cota menor, então é isso que eu questiono, né? Ninguém colocou os negros nas universidades. Os negros entram na universidade porque têm capacidade, né? E, assim, o sistema de cotas nos colocou lá. Ele não diminuiu as nossas dificuldades, não é isso, né? Ele simplesmente não colocou mais dificuldade, porque as nossas dificuldades estão aí, ok? Então, é uma forma de não amplificar as dificuldades que existem, mas, né, existe muita coisa ainda. A pessoa entra lá, a pessoa precisa estudar, precisa abrir livro, precisa passar a noite sem dormir, a pessoa precisa ter capacidade mental, né? Ninguém nos colocou em lugar nenhum. Ô, Cris, eu acabei com a nossa conversa de hoje, eu entendi direitinho a questão do lugar de fala e lugar de luta. Lugar de fala é uma coisa muito séria, me escute, e lugar de luta é tamo junto.
Então, isso foi muito importante para mim hoje, porque eu já tive algumas discussões em que eu não entendia por que é que eu não poderia falar sobre o tema. Eu posso, só que eu não posso viver uma dor que não é minha, eu posso ser solidária. Isso foi muito importante para mim, eu queria te agradecer por isso. Aliás, não é a primeira vez que eu te agradeço por alguma explicação. Eu queria de você muito como que nós temos toda essa estrutura, nós temos racismo estrutural, nós temos milhões de coisas que precisam ser ajustadas num país como o nosso, no nosso país. Você é uma educadora. Como que, através das escolas, na educação, nós podemos formar seres humanos e tirar dessas crianças a capacidade de não dar a essas crianças a noção da empatia, do me escute, do lute comigo. Olha, Lu, eu acho que essa sua angústia, né, essa sua dúvida, ela também passa pelos governantes e pelas pessoas que trabalham a educação, né? Que estão gerenciando a educação, porque de um tempo para cá houve uma reformulação no currículo, né, o currículo nacional, e o que o currículo exige é que a gente aborde algumas questões emocionais, né? Então não adianta só passar conteúdo, né? As pessoas que pensam a educação entenderam que o emocional, o socioemocional, ele precisa ser trabalhado, as pessoas precisam ter empatia, as pessoas precisam aprender a olhar para o outro, a ver, a ler por trás do óbvio, e acho que é isso, mas eu acho que a iniciativa é perfeita, né? O currículo, ele tem lá, eu tenho algumas ressalvas para fazer, mas essa questão, né, de se discutir, por exemplo, as mídias digitais, né, ele traz isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um contexto outro, né? Não é, a gente não pode viver a vida inteira com o mesmo currículo, porque a sociedade muda, né? E ele trouxe esse olhar, né? Ele percebeu que realmente a escola estava deixando de lado o humano, estava criando máquinas de pensar, e pensar errado ainda por cima, né? Por quê? Porque se você não trabalha com as questões emocionais, aquele conteúdo vai parar onde? Né? Fica inócuo, né? E nem alcança. Então, por isso que muitas vezes a gente tem aí um monte de pessoas que são analfabetos funcionais, não é pouco, né? A gente percebe isso falando com um monte de gente, né? E até a condição política que a gente se encontra hoje é por conta disso mesmo, né? Do analfabetismo funcional, que não é só não saber ler e interpretar, mas não saber ler e interpretar o outro. A gente perdeu essa capacidade de olhar, né? De sentir o outro, né? E leitura não é codificar e decodificar. Leitura é você ser capaz de absorver aquilo que está sendo dito, por escrito ou não, né? Por gestos, né? Pelo corpo, pelo olhar, né? Leitura é você abstrair a mensagem e que aquilo te traga algum resultado, né? Ele alcance algum lugar em você, você quer ler, né? Não é só você pegar um papel e decodificar aquilo que está lá. E não serve para nada, não alcançou nada. Você leu, daí, né? Você leu, então parabéns. Era assim antes. Era para ensinar a ler? Muito bem, você leu. E aí? Né? Você conseguiu traduzir o que está escrito aí no papel, mas e aí? Então, o que isso te transformou? O que isso te move? Só que assim, Lô,
a gente não consegue transformar ninguém ou positivamente, né? A gente não consegue contribuir com ninguém se a gente não é aquilo que a gente precisa no outro. Né? Então, eu posso perfeitamente ensinar meus alunos que os índios, né, estão sofrendo, né, os conflitos, né, por terra no Brasil e tá. Mas se, para mim, índio não é gente, eu não vou contribuir muito para muita coisa, né? Então, o que eu questiono muito as pessoas exigem, as pessoas falam, as pessoas querem mudanças, mas as mudanças precisam estar nas pessoas, né? Por que muitas vezes não é efetivo? Muda-se o currículo, muda-se as carteiras, muda-se os livros didáticos, os problemas continuam, porque muitos dos que estão lá não veem o humano no outro. Por exemplo, o ano passado eu estava na secretaria da escola onde eu estava trabalhando, que não é atual, a coordenadora entrou e disse assim: Nossa, aquele menino, falou o nome do menino que foi jogado, que se jogou do prédio, né, no desespero, porque a mãe estava embaixo e ele pulou. E que subiu porque a patroa colocou ele lá e, né, agora você se vira. E ela disse assim: aquele menino era um demônio. Aquele menino era um demônio. Ele, coitada da patroa lá, da fulana, eu não sei o que eu faria, né? Não estou falando que ela fez certo, né? Mas, ele era insuportável, ele era horrível, ele era... Quer dizer, uma criança de 4 anos ou 5 era um demônio, né? Uma coordenadora pedagógica. Então, se dentro da escola, uma pessoa que deve auxiliar o ensino, né? Auxiliar aí o processo ensino-aprendizagem, né? Que é extremamente humano, não é capaz de ver que criança é criança, né? Não enxerga a humanidade no outro. Como é que se pretende que essa humanidade, que essa empatia, que essas competências socioemocionais elas se desenvolvam no outro? Então fica a falácia. É isso, Lu. É muito complicado, porque são seres humanos, né? São seres humanos, e a gente aprende o que dizer, né? A coordenadora pedagógica fala de competências socioemocionais, ela aprende, né? Mas a questão é a vivência. E a vivência ensina muito mais do que qualquer teoria, do que qualquer livro. É isso. Eu sinto que a gente vai continuar patinando nessas questões, né? E não é só no Brasil. Tanto não é só no Brasil que a gente tem visto os mesmos erros, as mesmas aberrações, as mesmas fake news, as mesmas faltas de leitura no mundo inteiro. Porque isso existe. Eu acho que essa cidade, Lu, é um divisor de águas. Nós temos as pessoas que são humanistas, né? Humanos, no sentido amplo da palavra, de nascimento, né? A gente não vai ensinar ninguém a humanidade e a gente também não vai a gente vai talvez estimular o que existe de humano no ser humano, né? Na criança, no indivíduo. Mas eu não acredito que seja ensinável, entendeu? Eu acho que a gente aprende tudo, inclusive fingir humanidade, infelizmente. Mas uma hora ela flora, né? E fica aí. Não sinto. Não é uma pergunta, mas aproveitando essa reflexão que a Cris fez, eu me lembrei de um artigo que eu li no mês passado,
do Jamil Chad, que eu acho que vale muito a pena trazer aqui para a roda, que o título do artigo é O Amor, a vacina da resistência contra a era do ódio. E aí, nesse artigo, ele faz uma reflexão muito importante, que nós sempre pensamos em que mundo nós iríamos deixar para as próximas gerações. Só que a reflexão que é pertinente é que geração nós deixaremos para o mundo. E eu acho que isso tem muito, muito a ver com o que a Cris falou, que é de estimular essa humanidade, essa empatia nas nossas crianças e, enfim, por meio da educação. É isso. Boa reflexão, Gabi, para gente. Que mundo, né? Que geração nós vamos deixar para esse mundo? Cris, eu queria te contar que você é parte de um momento especial do Cai na Roda. Como bem a Gabi lembrou mais cedo, este é o programa de número 50 no Cai na Roda. Que bonito! Entramos na meia-idade aí com os 2 pés, 50 programas feitos, 50 mulheres incríveis apareceram na nossa tela com seus recados e nos ensinando tanto. Eu queria te agradecer aqui em nome da equipe por seu tempo, sua disposição e principalmente sua clareza. Foi muito bom conversar com você hoje. E não faltar. A gente vai repetir essa dose, porque. Eu que agradeço, gente. Não, Vidas Marias chegando, você precisa voltar. Está travado, né, o som, mas eu vou falar assim. Primeiro, né? Estar nesse rol de mulheres maravilhosas, eu acho muita bondade mesmo. Eu agradeço demais. Eu tenho um carinho muito grande por esse jornal, né? Foi aqui que eu descobri que eu podia escrever, sabe? Que eu podia falar e que as pessoas poderiam me ler. E eu acho muito bonito no GGN essa proteção que a gente tem, sabe? Eu posso colocar minhas coisas aqui. Eu nunca fui agredida, nunca fui, embora, claro, né? Tem pessoas que não é divertidíssimo, né? Ler, assim, aprendo com as pessoas que não concordam também. E aprendo até a ver, né? Putz, talvez eu não tenha sido muito clara aqui, né? Porque não entenderam o que eu estou falando. Mas eu, inclusive, tenho um projeto de livro chamado Mulheres Maravilhosas, quais eu quero falar das pessoas que eu conheci no Facebook, que são mulheres comuns, pessoas comuns, né? Não são conhecidas, somos todas figurantes, né, nessa vida, mas que são absolutamente incríveis, né? Tem vivências e tem experiências e que realizam coisas e que nunca ninguém vai falar, né? Por quê? Porque nós somos só coadjuvantes. Nós somos incríveis, gente. Somos mulheres, somos incríveis, somos lutadoras, somos sobreviventes. Eu acho que acima de tudo, acho que não tem nada que defina o mulherio como sobreviventes, sabe? Sobreviventes e fortes, né? Somos fortes, somos capazes, competentes, somos incríveis. Muito obrigada, gente. Eu acho estranho me colocar aí nessa condição, né? Porque escrevo lá todos os dias um pouquinho de mulheres incríveis, mas não tinha parado para me ver no meio de mulheres incríveis. Mas muito obrigada pela oportunidade, né? Por falar aqui das minhas vidas pretas, que serão nossas, né? Nossas vidas pretas. É o que eu disse. Quando as pessoas lerem
elas vão se apossar dessas vidas também. Por isso que eu acho que o tema. E o Cai na Roda fica por aqui, justamente na hora que a nossa convidada perdeu a conexão. Queria agradecer a todos vocês, meninas, obrigada, e a gente se fala por aí, porque é só online mesmo.